CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde, boa noite, né? Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos ler o Evangelho e estudar o livro Obras Póstumas. Conceição, por favor, fecha a porta aqui. Não. Pode ler, Dilane. Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O item 20. O receio do aumento indefinido dos parentes, em consequência da reencarnação. É um termo egoísta que prova que não se possui um amor bastante amplo para alcançar um grande número de pessoas. Um pai que tem vários filhos sente menos amor por eles do que se tivesse apenas um. Mas os egoístas se tranquilizem. Esse termo é infundado. O fato de um homem ter passado por 10 encarnações não significa que vá encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele encontrará sempre aqueles mesmos que foram motivos de sua afeição, que na terra estiveram ligados a ele, com designações diferentes, ou de igual maneira. Jesus, nos reunimos em Teu nome, em nome de Deus, rogando a assistência dos bons espíritos que dirigem a nossa casa de amor, o nosso altivo, com a coluna de espíritos que nos orientam, dirige, como dissemos, para que o nosso estudo seja seguro, que a nossa mente se tranquilize, nosso coração se acalme, envolvidos em Tuas vibrações, Senhor, em vibrações de amor que se encontram neste ambiente, cuidando das nossas almas, dos nossos espíritos, para uma melhor compreensão do tema da noite. Evocamos ainda Allan Kardec, que escreveu esta obra, bem como os espíritos do Senhor, responsáveis pela doutrina espírita. Em nome desses amigos e irmãos nossos, em nome do amor que reina nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do amor, do Teu amor, Senhor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, é que iniciamos os estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos lá. Faltam 2 cadeiras lá no final. Eu acho que eram 5, não 4. E amanhã vem muita gente aqui. As cadeiras não. Aqui enche o salão. Vamos lá. Isso foi gravado. Tá? Pois é. A alma. Melhorou? A alma. Tá bom? Se der mau contato, você fala. 4. Há no homem um princípio inteligente, a que chamamos alma ou espírito, independente da matéria, e que lhe dá o senso moral e a faculdade de pensar.
Se o pensamento fosse uma propriedade da matéria, ver-se-ia a matéria bruta pensar. Ora, como nunca se viu a matéria inerte dotada de faculdades intelectuais? E quando o corpo está morto, ele não pensa mais. É preciso concluir que a alma é independente da matéria e que os órgãos são apenas instrumentos com a ajuda dos quais os homens manifestam seu pensamento. Então, nessa profissão de fé, a gente, na verdade, está analisando o item profissão de fé espírita raciocinada, que estava na mesa de Kardec. Ele começa a profissão de fé falando de Deus, no parágrafo 1º, que há um Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Fala da prova da existência de Deus, não há absolutamente efeito sem causa. Diz que Deus é eterno, imutável, material, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. E depois ele vem falando que Deus é infinito em todas as suas perfeições. Aí entra no parágrafo 2º, que é sobre a alma. Aí a Adilane leu, e só vou ler o primeiro parágrafo. Há no homem um princípio inteligente a que chamamos alma, ou espírito, independente da matéria, e que lhe dá o senso moral e a faculdade de pensar. Então ele vai falar da alma, nos itens seguintes, 5, 6, como na sua profissão de fé raciocinada. No parágrafo 1º ele colocou sobre Deus, aí destrinchou sobre Deus. Agora sobre a alma ele vai destrinchar, vai falar, vai abrir um leque falando da alma. Então nós somos almas ou espíritos que temos um corpo. Quando o corpo morre, o corpo não tem mais inteligência, mostra que a matéria é independente da inteligência. E a inteligência é um atributo do espírito. 5. As doutrinas materialistas são incompatíveis com a moral e Subversivas das ordens social. Então, a doutrina materialista é aquela que diz que não existe a alma, só existe a matéria. O espiritualista é todo aquele que acredita na alma, todo aquele que acredita que além da matéria tem uma alma ou espírito. Esse é o espiritualista. O materialista não acredita em nada, somente na matéria. E o materialista está dizendo que essa doutrina é incompatível com a moral. Claro que é. E subversiva da ordem social, subverte a ordem social. Já que não existe vida após essa vida, já que não existe consequências futuras, eu tenho que viver o aqui e agora. Isso traz consequências funestas para a humanidade. Vivemos um mundo difícil por causa do culto ao bezerro de ouro, culto à matéria. Tudo é matéria, tudo é o prazer, tudo é o ter. Morreu, acabou, por que eu vou me preocupar com o meu próximo? Olha como subverte de fato a sociedade. Ele coloca aqui, continua, segundo os materialistas. Segundo os materialistas, o pensamento fosse secretado pelo cérebro, como a bile é secretada pelo fígado, resultaria que, com a morte do corpo, a inteligência do homem e todas as suas qualidades morais retornariam ao nada, que os pais, os amigos e todos aqueles a quem fomos afeiçoados estariam perdidos, sem retorno, que o homem de gênio
não teria mérito, já que deveria suas faculdades transcendentais apenas ao acaso de sua organização, que não haveria entre os imbecil e o sábio, senão a diferença de mais ou menos cérebro. Essa é a doutrina materialista. Morreu o corpo, morre a inteligência. Porque a inteligência é uma secreção do cérebro. Como a bile é uma secreção do fígado. A inteligência não é da alma, está no cérebro. Acabou a vida, acabou tudo. Então, os seus afeiçoados, os seus amores não existirão mais. Pô, que coisa dura, né? Acabou, morreu, não tem mais nada, não existe mais nada. E a pessoa que eu tanto amo, esquece, vai amar outro, vai pegar outra pessoa para amar, porque não tem mais nada. Por isso não tem diferença, tanto desmando na sociedade. É o que a gente disse ainda agora. Por isso tanta indiferença e tanto desmando na sociedade. Não nem preocupado, morreu, acabou. Me dá um microfone desse, Adilane. Diz que está com mau contato, que eu não sei o que é. Não, tem aqui do lado. Não chega até aqui, esse aqui? Chega, Esse daqui não chega? chega. Tá saindo direito aqui. Eu estou mudando de microfone que parece que está com mau contato. Então me desculpe em casa. Então vou repetir aqui o que nós estamos estudando. É o livro Obras Póstumas, o capítulo, o item, o assunto que fala da profissão de fé espírita raciocinada. E nessa profissão, melhorou? Som. Nessa profissão de fé, obrigado. Nessa profissão de fé, ele trata sobre Deus no parágrafo 1º, sobre a alma no parágrafo 2º, sobre a criação no parágrafo 3º e termina essa profissão de fé. Nós já vimos sobre Deus, né, que Deus é único, imutável, imaterial, todo-poderoso, né, que são os atributos de Deus, justo e bom, infinito em todas as suas perfeições. Nós vimos isso na aula passada. E que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Vimos que a alma, há no homem um princípio inteligente que chamamos de alma ou espírito, que independe da matéria. Agora no número 5, está dizendo, Kardec colocou que as doutrinas materialistas são incompatíveis com a moral e subversivas da sociedade. E nós demos alguns exemplos. Acabou, morreu, para que eu vou me preocupar com o meu próximo? Se ele é pobre, ele deu azar. O rico deu sorte. Então, a gente não precisa cuidar do outro, eu tenho que cuidar de mim, porque tudo vai se acabar após a morte. Isso subverte, de fato, as relações sociais, porque um não quer saber do outro. Ele continua com o raciocínio. As consequências dessa doutrina seriam de que o homem, não esperando nada além dessa vida, nenhum interesse teria de fazer o bem. Claro, vão fazer o bem para quê? Que seria muito natural procurar para si os maiores prazeres possíveis, mesmo que fosse à custa de outrem. Que haveria estupidez em privar-se em favor dos outros. Que o egoísmo, está vendo como subverte a sociedade? Que o egoísmo seria um sentimento mais racional. Que aquele que é obstinadamente infeliz na terra, nada teria de melhor a fazer do que matar-se, já que devendo cair no nada, tanto faria para ele e que abreviaria seus sofrimentos. Então, a doutrina materialista, a doutrina materialista é, portanto, a sanção do egoísmo, fonte de todos os vícios, a negação da caridade, fonte de todas as virtudes e a base da ordem social, e
a justificação do suicídio. Vai acabar mesmo? Para que eu vou fazer? Quando a gente estuda a memória de um suicida, o Bellarmino se mata porque ele, para que eu vou sofrer? Estou com uma doença incurável, que era a tuberculose. Não tinha cura. O seu pai já tinha morrido tuberculoso. Ele pensou, vou contaminar outras pessoas. Para quê? Vou sofrer, porque é dolorosa, podendo contaminar outras pessoas. Então só me resta morrer. Vou morrer, vai tudo se acabar mesmo. Qual é a diferença de tudo se acabar agora e tudo se acabar depois? Ele foi e se suicidou, se enforcou. E ele pensava até egoisticamente, por que eu vou viver com alguém, amar alguém, me envolver com alguém, se tudo vai acabar no túmulo? Isso também é sofrimento. Olha o pensamento. Ele era materialista, discípulo de Augusto Comte. Então as doutrinas materialistas subvertem a sociedade. Agora, só sabe a dor de quem se suicida, o próprio suicida, que tem a consequência do ato que ele cometeu, e os parentes que o amam, que ficaram, não é? Então o egoísmo, ele é ressaltado com essa doutrina materialista. E a doutrina espírita está dizendo, existe sim a alma, um ser independente do corpo físico. Nós somos almas ou espírito. A matéria a gente usa, a alma permanece viva. Nessa profissão de fé, ele continua falando sobre a alma no número 6. A independência da alma é provada pelo Espiritismo. Vai lá, Dilane. 6. A independência da alma é provada pelo Espiritismo. Comentário. A existência da alma é provada pelos atos inteligentes do homem, que devem ter uma causa inteligente e não uma causa inerte. Sua independência da matéria é demonstrada de uma maneira patente pelos fenômenos espíritas, que a mostram agindo por si própria e, sobretudo, pela experiência de seu isolamento durante a vida, o que lhe permite manifestar-se, pensar e agir na ausência do corpo. Pode-se dizer que, se a química separou os elementos da água, se ela colocou por isso suas propriedades a descoberto, e se ela pode, à vontade, desfazer e refazer um corpo composto, o Espiritismo pode, igualmente, isolar os dois elementos constitutivos do homem, o espírito e a matéria, a alma e o corpo, separa-los e reúne-los à vontade, o que não pode deixar dúvida sobre sua independência. Então, através da mediunidade, o Espiritismo comprova a existência da alma e a independência da alma com relação ao corpo físico. E nós temos vários fenômenos, milhares de exemplos, milhares de fenômenos que comprovam a existência da alma. O Espiritismo vem acabar com o materialismo. O Espiritismo prova que nós somos espíritos imortais. Número 7. A alma do homem sobrevive ao corpo e conserva sua individualidade depois da morte. Esse é o mais importante princípios da doutrina espírita. Um dos mais importantes. A alma do homem sobrevive ao corpo e conserva sua individualidade após a morte. Porque se não fosse isso,
não existiria reencarnação. Se não fosse isto, não existiria comunicabilidade. E uma série de outros fatores que dependem da... Se não fosse isso, não existiria a vida futura. Seria o panteísmo ou uma outra doutrina materialista qualquer. Então, a alma do homem sobrevive ao corpo e conserva sua individualidade depois da morte. Esse princípio é fundamental dentro da doutrina espírita. Então fala sobre esse princípio aí. Se a alma... Vamos, Adilane, acorda. Número 7, minha filha, leia. Eu já li ele. Não. Já sim. Se a alma não sobrevivesse ao corpo, o homem não teria como perceptiva senão o nada, assim como se a faculdade de pensar fosse o produto da matéria, se não conservasse sua individualidade, quer dizer, se fosse perder-se nos reservatório comum, chamado o grande todo, como as gotas de água no oceano, seria igualmente para o homem o nada do pensamento, e as consequências seriam absolutamente as mesmas do que se não tivesse alma. É o panteísmo. É o panteísmo. Então, por isso que esse ponto, essa ideia, ela é fundamental. A alma do homem sobrevive ao corpo e conserva sua individualidade depois da morte. Senão, se ela voltasse ao todo, é teoria panteísta, é uma doutrina materialista. Seria o mesmo que dizer que tudo se acaba após a morte. E mais, a sobrevivência da alma continua. Após a morte, é provada de uma maneira irrecusável, e de que alguma sorte palpável, pelas comunicações espíritas, sua individualidade é demonstrada pelo caráter e as qualidades próprias a cada um. Essas qualidades que distinguem as almas umas das outras constituem sua personalidade. Se fossem confundidas num todo comum, teriam apenas qualidades uniformes. Além dessas provas inteligentes, há ainda a prova material das manifestações visuais ou aparições que são tão frequentes e tão autênticas que não é permitido colocá-las em dúvida. Existe, a alma existe, tem várias comprovações. Quantos aparecem? Quantos espíritos, quantas aparições, quantas materializações, quantas visões em sonhos, mostrando a personalidade de cada um, cada ser que desencarnou. Então, ela sobrevive ao corpo e a doutrina espírita comprova isso. Número 8. A alma do homem é feliz ou infeliz após a morte, segundo o bem ou o mal que tenha feito durante a vida. Aí Kardec vai e fala sobre esse item. Vamos, Adilane. Desde que admita um Deus soberanamente justo, só se pode admitir que as almas tenham um destino comum. Se a posição futura do criminoso e do homem virtuoso devesse ser a mesma, isto excluiria qualquer utilidade em que procurar fazer o bem. Ora, supor que Deus não faz diferença entre aquele que faz o bem e aquele que faz o mal,
seria negar sua justiça. O mal não recebendo sempre sua punição, nem o bem sua recompensa durante a vida terrestre, é necessário daí concluir que a justiça será feita depois, sem o que Deus não seria justo. Tá. Então, é um outro item da profissão de fé de Kardec. A alma pode ser feliz ou infeliz após a morte, segundo o bem ou o mal que ela tenha feito. E isso é lógico, né? O bem ou o mal que tenha feito durante a vida. E isso é lógico. Se durante a vida você não é punido, você vai ser punido ou vai ser recompensado durante a vida futura. Fala, Conceição. O homem é materialista porque ele é sem vergonha. Você sabe por quê? A doutrina espírita comprova. Tudo bem, teve estudo comprova. Mas antes da doutrina, as casas chamadas mal assombradas. Sempre teve um pecado. Sempre teve. Ele não quer. E tem gente que vê espírito, tem gente que escuta espírito e não quer saber de nada. É do homem. Não tem tanto médium aí que é materialista? Quantos médios abandonam um trabalho bonito numa casa espírita por causa do dinheiro? Nós estávamos comentando isso ali. A pessoa larga tudo por causa de dinheiro, por causa de prazeres materiais. O que a gente vai fazer? Né? É isso aí que você acabou de dizer. Tem muitas provas da existência da alma. E ele continua: as penas e as alegrias futuras são, além disso, materialmente provadas pelas comunicações que os homens podem estabelecer com as almas daqueles que viveram e que vêm descrever seu estado feliz ou desgraçado, a natureza de suas alegrias ou de seus sofrimentos, e dizer a causa. Então, quantas almas vêm, quantos espíritos vêm dizer: eu estou sofrendo por isso, 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 ou estou muito bem por isso, isso e isso. Perguntas? Próximo item sobre a alma. Número 9. Deus, a alma, a sobrevivência e a individualidade da alma após a morte do corpo, penas e recompensas futuras são os princípios fundamentais de todas as religiões. Olha aí, mais um princípio. E por quê? Comenta Kardec. Vai lá, Dilane. O Espiritismo vem acrescentar as provas morais desses princípios, as provas materiais dos fatos e da experimentação, e arrasar com os sofismas do materialismo. Em presença dos fatos, a incredulidade não tem mais razão de ser. É assim que o Espiritismo vem devolver a fé àqueles que a perderam, retirar as dúvidas dos incertos. Pois é. Então, vamos lá. Antes de entrar na criação... Isso aqui é muito bom, entendeu? É aquilo que a dona Conceição está falando. O homem continua, ele... Descrente porque ele quer. Porque teve prova. Aqui ele está dizendo. Sempre teve. Vou ler de novo que, na verdade, eu não prestei atenção. O Espiritismo vem acrescentar as provas morais desses princípios. Que princípios são esses? Deus, a alma, a sobrevivência e a individualidade da alma após a morte do corpo, penas e recompensas futuras, são princípios fundamentais de todas as religiões. Então o Espiritismo vem acrescentar as provas morais desses princípios, com a mediunidade, provas materiais dos fatos e da experimentação, e arrasar com os sofismas do materialismo. Em presença dos fatos, a incredulidade não tem mais razão de ser. É assim que o Espiritismo vem devolver a fé
àqueles que perderam e tirar as dúvidas dos incertos. Então o Espiritismo traz a fé daqueles que perderam a fé e tira a dúvida daqueles que estão incertos, que estão em dúvidas. Mas voltamos a dizer, quantos possuem até a mediunidade e não acreditam? É ou não é? São materialistas. Como que a pessoa pode ser médium materialista? Porque é médium materialista, ele não quer saber de trabalhar a mediunidade. Acende a luz ali atrás, por favor. Né? Então vamos aqui, vamos renovar isso aqui, essa ideia aqui, para a gente se situar. Vamos lá. Nós estamos estudando, vocês chegaram agora, o livro Obras Póstumas. E o item de hoje tem como título Profissão de Fé Espírita Raciocinada. Kardec deixou escrito a profissão de fé raciocinada. Aquele que professa uma fé, raciocinada. Profissão vem do verbo professar. E não é profissão trabalhar, não. É profissão do verbo professar, de fé. Aí ele diz na profissão de fé raciocinada, ele fala sobre Deus, ele fala sobre a alma e ele fala da criação. Deus, alma e criação. E ele tece comentários sobre Deus, comentários sobre a alma e agora sobre a criação. Entenderam? Dentro dessas questões de Deus, ele fala que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, e fala da prova da existência de Deus. Fala que Deus é eterno, imutável, soberanamente justo, bom, eterno, todo-poderoso, único, soberanamente justo e bom. E fala de cada um desses itens. Na alma, ele diz que há no homem um princípio inteligente além do corpo. Ele fala que as doutrinas materialistas são incompatíveis com a moral e subversivas da ordem social. E nós estudamos sobre isso, né? Como o materialismo faz mal à sociedade, porque recrudesce o egoísmo, exalta o egoísmo. Se não tem vida, se não tem nada após a morte, tem que cuidar de mim, que se dane os outros. Falou da independência da alma após a morte, né? E a prova dessa independência pelo espiritismo, através da mediunidade, o espiritismo comprova a existência da alma. Número 7, ele fala que a alma sobrevive ao corpo e conserva a sua individualidade após a morte. E nós ressaltamos que esse é o principal, o mais importante desses princípios, que todos os outros decorrem da ciência desse princípio, que a alma sobrevive ao corpo e conserva sua individualidade após a morte. A alma do homem é feliz ou infeliz após a vida, segundo o bem ou mal que tenha feito durante a vida. São as penas e recompensas futuras. E finalmente, ele diz no item 9, Deus, alma, a sobrevivência, a individualidade da alma após a morte do corpo, penas e recompensas futuras, são os princípios fundamentais de todas as religiões. Entenderam? Disso aqui tudo nós falamos, né? Kardec comentou cada item desse, sobre Deus, sobre a alma, e agora nós vamos entrar no parágrafo 3º, que fala da criação. 10. Deus é o Criador de todas as coisas. Muito bem. Comentário. Esta proposição é a consequência da prova da existência de Deus. Pronto. Deus é o Criador de todas as coisas. Isso é consequência de quê? De que Deus existe. Se Deus existe, Ele é o Criador de tudo. 11. O princípio das coisas está no segredo de Deus. O princípio das coisas, o princípio de tudo está nos segredos de Deus. Comentário sobre isso. Tudo diz que Deus
é o autor de todas as coisas, mas quando e como as criou. A matéria é como ele, de toda a eternidade. Não, é uma pergunta. Vamos ler de novo. A matéria é como ele, de toda a eternidade? Bem, então vamos lá. Tudo diz que Deus é o autor de todas as coisas, mas quando e como as criou? Como ele, quando e quando criou as coisas? A matéria é como ele, de toda a eternidade? Continua. Continua. É isso que ignoramos. Sobre tudo que não julgou revelar-nos a respeito, só se pode estabelecer sistemas mais ou menos prováveis. Pelos efeitos que vemos, podemos remontar as causas, mas há um limite que nos é impossível ultrapassar, e seria ao mesmo tempo perder seu tempo e expor-se a equivocar-se, querer ir além. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Quem é a causa das causas? A causa da criação da cadeira foi o homem. Agora, a causa da criação da terra ou do sol foi Deus. Mas a gente tem um limite para entender Deus, para compreender a natureza íntima. Somente os puros espíritos conseguem. 12. Vai, Adilane. O homem tem como guia na busca do desconhecido os atributos de Deus. Comentário. Na busca dos mistérios que nos é permitido sondar pelo raciocínio, há um critério certo, um guia infalível, são os atributos de Deus. Desde que se admita que Deus deve ser eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, que é infinito nas suas perfeições, qualquer doutrina ou teoria, científica ou religiosa, que tendesse a suprimir-lhe uma parcela de um só de seus atributos, seria necessariamente falsa, já que tenderia à negação da própria divindade. Então a gente não pode deixar de atribuir, a gente não pode tirar um só desses atributos de Deus, porque senão ele não seria Deus. Quer dizer, o único, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, imutável, senão não seria Deus. Número 13. Os mundos materiais tiveram um começo e terão um fim. Comentário. Que a matéria seja de toda eternidade como Deus, ou que tenha sido criada numa época qualquer. É evidente, segundo o que acontece cotidianamente sobre os nossos olhos, que as transformações da matéria são temporárias e que dessas transformações resultam os diferentes corpos que nascem e se destroem incessantemente. Os diferentes mundos, sendo produtos da aglomeração e da transformação da matéria, devem, como todos os corpos materiais, ter tido um começo e ter um fim, segundo leis que nos são desconhecidas. A ciência pode, até certo ponto, estabelecer as leis de sua formação e remontar ao seu estado primitivo. Toda teoria filosófica, em contradição com os fatos demonstrados pela ciência, é necessariamente falsa, a menos que prove que a ciência está errada. Então a matéria está sempre se transformando. A matéria tem um princípio e tem um fim. Os mundos tiveram um princípio e um fim. Agora, que matéria é essa? Como ela começou? Ela existe de toda a eternidade como Deus? Não sabemos. A lógica
nos diz, como fala Kardec aqui, que ela teve um começo, que ela teve um princípio. E a ciência diz que ela se transforma, né? Ela não se acaba. A gente ouve sempre dizer, engraçado, né? A gente roda, lê, sempre a gente tem dúvida. E hoje me veio um esclarecimento de manhã, quando estudávamos a Gênesis, justamente nesse ponto aqui. Deus está sempre criando, Ele nunca ficou parado, não é? Aí a gente fica pensando, né, na nossa pequenez, nosso raciocínio curto. Pô, Deus não para de criar, Deus cria um mundo, cria outro, cria, não para de criar. Esse universo é imenso. Mas tem um fato que a gente não leva em consideração. A lei de Lavoisier. Na natureza, é o Carlos, nada se cria, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Os mundos se acabam. O mundo se acaba, não é? As estrelas se apagam, mas essa matéria não some, ela não é perdida. Ela vai dar início a novos mundos. Interessante isso. O corpo físico, ele não se acaba, ele se transforma. Ele dá vida a outros seres. Os gases retornam à mãe natureza. As proteínas a terra absorve, as árvores, as plantas, os vegetais os consomem. E tudo vai se transformando. O fluido vital volta ao todo de onde ele saiu. E por aí vai. Então Deus está sempre criando. Sempre criando. Aí continua aqui nesse raciocínio. Criando os mundos materiais, Deus criou também seres inteligentes que chamamos espíritos. 15. Vai, Edilane. 15, senhor, até o 13. Eu li 14. Criando os mundos materiais, Deus também criou seres inteligentes chamados espíritos. 15. Tá. A origem e o modo... Acho bom separar. A origem e o modo de criação dos espíritos nos são desconhecidos. Sabemos somente que foram criados simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência e sem conhecimento do bem e do mal, mas perfectíveis e com uma igual aptidão para tudo conquistar e tudo conhecer com o tempo. No princípio, estão numa espécie de infância, sem vontade própria e sem consciência perfeita de sua existência. Olha aí a origem de todos nós, de tudo. Simples e ignorante, dos seres inteligentes, né, da criação. 16. Está quase na hora, tá? À medida que o espírito se afasta do ponto de partida, as ideias nele se desenvolvem, como na criança, e com as ideias o livre-arbítrio, quer dizer, a liberdade de fazer ou não fazer, de seguir ou tal ou qual caminho para o seu adiantamento, o que é um dos atributos essenciais do espírito. Então Deus nos criou simples e ignorantes e nos fez perfectíveis e nos deu a liberdade de escolha, o que chamamos de livre-arbítrio. Está tudo isso na criação. Eu tenho que acabar essa ideia aqui, né, que está pouquinho, 5 minutos e a gente termina e faz a prece. Porque senão a gente fica sem fechar o raciocínio, Adilane. Não vai dar, não. Falta 15 minutos. Simples, sem ciência, é. Que aí o Sem senhor vai conhecimento nenhum. Tá bom, Adilane. É. É, sem ciência, sem saber. É isso aí. Os conceitos vão sendo despertados na gente ao longo do tempo. 17. O objetivo final de todos os espíritos é de atingir a perfeição da qual é suscetível a criatura. Então, o objetivo é ser perfeito. O caminho é conduzir à perfeição.
O resultado dessa perfeição é a alegria da felicidade suprema, que é a consequência a que chegaram mais ou menos prontamente, segundo o uso que fizeram do seu livre-arbítrio. Então vamos parar aqui no 17, por causa da nossa hora. Não vai dar tempo mesmo de acabar, não. A gente semana que... Senão você vai ler tudo, não vai explicar, né? Tem que ser explicadinho, É. quem estava vindo. A gente para no 17, tá? Na página 47, a gente vai terminar na aula que vem a profissão de fé raciocinada. De novo, na profissão de fé raciocinada que Kardec escreveu, ele fala no parágrafo 1º de Deus, no parágrafo 2º da alma, no parágrafo 3º da criação. E ele vem analisando cada tópico desse. É o que nós estávamos fazendo aqui. Vamos encerrar com a nossa prece. Vai, Adilane. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos aos espíritos guia dessa casa de amor, a oportunidade de sermos instrumento, pedindo ajuda por todos nós, por todos os trabalhadores do CIAP. Pedimos proteção, pedimos paz e harmonização, pedimos pela nossa nação, pedimos a Deus, pedimos em nome do amor que envolve essa casa. E agradecemos. Em nome de Deus e de Jesus, do amor que vibra neste ambiente, nesta casa de amor, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, dos guias que dirigem essa casa, do nosso irmão Baltivo, as nossas irmãs queridas, em nome do nosso amor, Lourdinha, mas acima de tudo, em nome do amor do Cristo Jesus e de Deus nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos da noite de hoje, em torno do livro Obras Póstumas. Que assim seja.